Em mais um capítulo do conflito no Oriente Médio, Israel intensifica bombardeios na faixa de Gaza. Adriana Moisés. Segundo o movimento extremista islâmico Hamas, 55 pessoas morreram e cerca de 30 casas foram destruídas nesses ataques. Na noite de sábado para domingo, a região sul da faixa de Gaza também sofreu bombardeios. Veículos de imprensa palestinos evocam 11 mortos na cidade de Khan Yunis, onde se encontram parte dos brasileiros que aguardam para atravessar para o Egito pelo posto de fronteira de Rafah, a área também bombardeada hoje por Israel. O exército israelense diz ter visado túneis utilizados pelo Hamas, mesquitas, centros de comando militar e depósitos de armas do movimento islâmico para reduzir os riscos de sua futura ofensiva terrestre. 5 agências da ONU denunciam uma situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza, com hospitais completamente sobrecarregados. Além de Gaza, os aeroportos de Alepo e Damasco, na Síria, estão fora de serviço depois de terem sido atingidos por mísseis israelenses. Na fronteira norte de Israel com o Líbano, houve troca de tiros com o Hezbollah. De acordo com o exército de Israel, essa organização xiita, apoiada pelo Irã, está arrastando o Líbano para a guerra. Agora 7h46 de Tel Aviv, mais informações com o nosso correspondente Michel Gavendo. Michel, boa tarde aí para você. Como é que está o conflito neste domingo? Os ataques continuam, mais de 200 pessoas seguem reféns em Gaza. Sim, os reféns continuam. O exército israelense diz agora que são 212 pessoas que estão nas mãos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Durante toda a noite aqui, amanhã, a madrugada aí no Brasil, as forças aéreas de Israel bombardearam a faixa de Gaza. Eles dizem que foram mais de 100 alvos, são 55 mortos pelo menos lá, e entre os mortos estaria o responsável pelos mísseis que o Hamas continua disparando contra Israel já nessas 2 semanas de guerra. Apesar da morte desse responsável pelos mísseis, o Hamas ainda continua disparando. Hoje, durante toda a manhã aqui, foram morteiros contra a região israelense ao redor da fronteira com o território palestino, e o Hamas também conseguiu disparar muitos mísseis, foram pelo menos 8 sirenes aqui na região central de Israel, inclusive contra Tel Aviv, que é a maior cidade, a capital de Israel, reconhecida pela comunidade internacional, o centro econômico e o centro cultural do país. Também agora no norte de Israel e no sul do Líbano, há muita troca de fogo. Israel afirma que o Hezbollah vem atacando bases israelenses e alvos civis com mísseis antitanques e com morteiros, e também tentando infiltrações com drones. Israel diz que está respondendo ao fogo com tiros de artilharia. Numa outra fronte, como foi lembrado antes, Israel atacou aeroportos na Síria, em Damasco, em Alepo. Segundo Israel, nesses aeroportos chegam aviões com ajuda militar e financeira para o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo xiita que atua no sul do Líbano e que desde o começo da guerra diz estar à disposição, estar ao lado do Hamas para enfrentar Israel. A situação na faixa de Gaza piora, claro, são mais de 1 milhão de palestinos que já foram deslocados de suas casas. Eles estão na região sul, ali na fronteira com o Egito. Ontem a gente viu a entrada de alguns caminhões com ajuda humanitária, mas segundo a Cruz Vermelha Internacional e a ONU, isso não é suficiente. Hoje há a expectativa de que mais caminhões com ajuda para a faixa de Gaza entrem no território palestino a partir do Egito. Agora, então, para resumir, a gente tem 3 frontes de guerra agora que se intensificaram muito nas últimas horas. Israel e o Hamas, Israel e o grupo xiita Hezbollah no sul do Líbano, e também agora a Síria, né? O território sírio foi bombardeado. Segundo Israel, as forças terrestres que estão na região da faixa de Gaza estão prontas para invadir a faixa de Gaza e combater o Hamas. A gente ainda não tem notícias, não há movimentações de que essa incursão aconteça nas próximas horas, mas o exército afirma que as forças estão prontas e que o próximo passo dessa guerra será a luta frente a frente com o Hamas
dentro da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde em Gaza diz que não há combustível entre os itens de ajuda humanitária que chegaram à região no comboio de 20 caminhões neste sábado. O governo palestino alega que, sem o produto para alimentar os geradores de hospitais, a vida de doentes e feridos está em perigo.